E o texto que nós lemos é um texto, o capítulo 6, em relação ao que nós pregamos no dia anterior, no domingo anterior a esse, na verdade foi no outro, no capítulo 5, ele tem quase um ano, daquele capítulo 5 para o capítulo 6, quase um ano. É por isso que o evangelista começa, e eu gostaria que a sua Bíblia estivesse aberta para você acompanhar e verificar que o que eu estou falando é verdade. Ele começa dizendo depois disso o quê? Depois de quase um ano que aquele homem foi curado no tanque. Depois desse quase um ano, Jesus percorreu todas as regiões pregando o evangelho. Durante esse período de um ano, João Batista morre. Durante esse período de um ano, Jesus manda os discípulos pregar, os discípulos estão cansados. E agora, exatamente nesse capítulo 6, os discípulos retornam afadigados do trabalho, do ministério, cansados do ministério, estavam até com fome. E Jesus leva eles para o norte do país, e lá no norte do país, ele sobe numa campina, sobe num lugar chamado as Campinas de Golã. Nessa região, nas colinas de Golã, ele está com seus discípulos, está com pena dos discípulos, está olhando para os discípulos compadecido, a palavra correta. E quando ele encontra-se com os discípulos ali, e agora vai ficar a sós com os discípulos, para alimentar os discípulos, ele vê que uma grande multidão vem até ele. E Jesus, movido de íntima compaixão, diz aos seus discípulos, dizendo o seguinte: olhem, dê comida para esses homens, para essa multidão. Os discípulos ficam desesperados, porque a multidão é muito grande, e não haveria de forma alguma uma possibilidade de dar comida àquele povo de forma natural. É interessante, pastor Jorge, que o texto diz que Jesus olha para Filipe, e fala para Filipe: Filipe, aonde compraremos pão? Porque Filipe era daquela cidade natal, Filipe era nascido em Betsaida, e ele conhecia bem aquele lugar, e é por isso que Jesus fala para ele: Filipe, você que conhece aqui, onde é que nós vamos comprar pão para esse povo todo? Mas o texto sagrado nos diz, irmãos, que Jesus fala isso não porque ele quisesse uma solução, mas para provar os discípulos, porque ele já sabia o que haveria de fazer. Eu gostaria de entender com você que esta região norte, a terra de Filipe, o norte de Israel, lá no lago de Genezaré, naquelas colinas que haviam perto do mar de Tiberíades, era ali que Jesus se encontrou com os discípulos e realizou um dos maiores milagres do Novo Testamento. É interessante você entender que, fora a crucificação, a multiplicação dos pães é o único milagre que é narrado em todos os evangelhos. Cada evangelho teve a sua visão, cada evangelho teve a sua, narrou os milagres que lhe acharam, que cada evangelista achou melhor, mas este milagre é um milagre que é narrado por todos os evangelistas. Eu quero dizer para você, por que isto é importante? Por que esse milagre, ele é narrado por todos os evangelistas? Primeiro, porque cada evangelista escreveu para um grupo de pessoas. Mateus escreveu para os rabinos, para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para o povo de cultura grega. E João escreveu para a igreja daquela época. Mas independente de qualquer que fosse o povo, uma coisa era fato, era uma realidade: todos eles precisavam do pão da vida, que era Jesus. É interessante que mesmo no trabalho, na agenda apertada de Jesus, Jesus tirou tempo para ficar a sós com os discípulos. Jesus tirou tempo para que os discípulos estivessem a sós com ele. Eu quero dizer para você hoje que grandes milagres na nossa vida ocorrerão, acontecerão, quando a gente abrir espaço na nossa agenda para ficar a sós com Jesus. Um dos grandes milagres do Novo Testamento, a multiplicação do pão, ela só aconteceu depois que os discípulos estiveram a sós com Jesus. Sabe por quê? Porque o pão que a nossa alma precisa não se compra no galegão, não se compra na padaria, não se compra em nenhum lugar nessa cidade. É somente Jesus Cristo Nazareno, o pão descido do céu, que pode alimentar a nossa alma. Jesus ficou a só com os discípulos
Porque por mais que eles tivessem o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, por mais que eles estivessem revestidos e ousados no poder do Espírito Santo, por mais que eles tivessem uma palavra de Deus para quem chegasse perto deles, uma coisa também era verdade: dentro daquele missionário, dentro daquele pregador ousado, havia uma alma. E esta alma também tinha uma necessidade de ser alimentada, também tinha uma necessidade de se relacionar com o Criador. Eu preciso dizer a você nesta oportunidade, que por mais que você seja um crente, daqueles crente batuta, crente antigo, crente da palavra, pastor, eu não como qualquer coisa, para mim a pregação tem que ser bíblica, olha, eu estou firme, eu já passei por provações, passei por dificuldade, agora o diabo não me derruba, porque eu estou firme no Senhor, mas eu ainda preciso lhe dizer, que a sua alma precisa de alimento diário, a sua alma precisa comer diariamente. Não dá para comer só no restaurante de vez em quando, não tem como ficar vivo. Se você quer ficar vivo diante de Deus, precisa comer diariamente do pão vivo que desceu do céu. É por isso que muitas pessoas estão mortas achando que estão vivas, porque não se alimentam deste pão maravilhoso que veio para alimentar a nossa alma. Ainda que nós tenhamos uma rotina estressada de atividades, ainda que a sua agenda seja uma agenda muito comprometida, eu preciso lhe dizer, que se você não tirar tempo para Jesus, se você não tiver tempo para estar a sós com Jesus, toda a sua agenda estará comprometida, todo o seu futuro estará comprometido. Por isso que é fundamental, quando for fazer agenda, delimitar, esquematizar, priorizar o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, é importante nós lembrarmos que, ainda a título de introdução desse texto, dessa mensagem, nós começamos falando sobre o milagre da multiplicação. É muito importante nós pensarmos nesta oportunidade que Jesus está num lugar, um lugar deserto, um lugar de relva. Não era um lugar, um centro comercial, era um lugar deserto. E os discípulos estavam com Jesus, e aquela multidão veio para seguir Jesus. E este texto já de antemão nos adianta uma verdade que precisa estar gravada na nossa mente e no nosso coração. Esta verdade precisa estar martelada na tábua do nosso coração, esculpida. E que verdade é esta, pastor? Esta verdade é que ninguém que segue a Jesus viverá ou ficará a revelia no deserto da vida. A multidão estava seguindo Jesus, a multidão estava ao encontro de Jesus, e quando eles se aproximaram de Jesus, Jesus não os despediu famintos. Jesus não chegou para eles e falou assim: agora vocês se virem. Vocês passaram o dia, porque o povo passou o dia inteiro ouvindo a pregação da palavra. Mas o evangelho não é um evangelho teórico, em que você prega e depois despede o povo vazio. O evangelho não é um evangelho teórico, que está interessado apenas no intelecto da pessoa. O evangelho é completo, Jesus é completo, ele veio nos saciar, e aquele povo que estava ali não foi mandado embora com falta alguma. Sabe por quê, irmão? Porque quem segue a Jesus nunca jamais ficará ao relento, nunca viverá a revelia no deserto da vida. Eu preciso lhe dizer que servir Jesus não é fugir do deserto, servir Jesus não é escapar do deserto, servir Jesus é estar no deserto, mas ver o milagre de Jesus no meio do deserto. Servir Jesus não é viver numa redoma de vidro, não é você estar isento das dificuldades da vida, é você suportar as dificuldades da vida, levando todas elas a Jesus e vendo o milagre acontecer. Esse milagre, ele nos dá uma grande garantia. Que garantia é esta? Esta garantia é que Jesus tem a provisão necessária para todas as nossas necessidades. Ele mesmo disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e todo aquele que comer desse pão viverá eternamente, porque a minha carne é este pão entregue a todos para salvar a humanidade.
todo aquele que servir a Jesus, ele pode ter certeza que jamais estará abandonado nos desertos da vida. Você pode glorificar a Deus, você pode exaltar a Deus, você pode glorificar, porque o Deus que você serve jamais deixará você nos desertos, sem nenhuma esperança. Cristo Jesus é aquele que faz o milagre na nossa vida, conforme o seu grande poder e a sua misericórdia. Gostaria de chamar a sua atenção para algumas lições que nós observamos nesse texto, e a primeira delas está no versículo 2, e diz que uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Irmãos, é curioso que a multidão que seguia Jesus, ela não era uma multidão bem intencionada, ela não estava ali pelo objetivo correto, ela não estava ali exatamente pelo motivo certo. Aquela multidão que estava servindo Jesus, que estava seguindo Jesus, ela era uma multidão de curiosos, que estava ali apenas para ver qual seria o próximo milagre que Jesus faria. Veja bem, irmãos, que eles não procuravam estar do lado de Jesus para aprender as suas doutrinas, mas sim para satisfazer a sua curiosidade. Aquela multidão estava ali apenas para ter os seus corpos saciados, não as suas almas transformadas. Seguiam Jesus, mas o próprio Jesus disse, no versículo 26, o fato é que vocês querem estar comigo porque eu lhes dei de comer, e não porque vocês creem em mim. Você já pensou? Aquela multidão inteira estava ali sem ao menos crer que Jesus era o Salvador do mundo, estava apenas para ver mais um dos seus milagres. E nesta noite, esse texto vem nos ensinar lições preciosas, e eu gostaria de compartilhar com você a primeira delas, a primeira lição preciosa, que o curioso, aquele que segue Jesus por curiosidade, enquanto os seus desejos são realizados, ele permanece seguindo Jesus, mas quando ele alcança o que quer, ou simplesmente ele é decepcionado com o Evangelho, ele vai embora. Quando o discurso de Jesus exige uma renúncia, o curioso vai embora. Esse texto também nos ensina que o discípulo de Jesus é aquele que segue pela palavra que Jesus prega, pois ele sente a necessidade não no corpo, mas na alma. Ele não segue a Jesus porque tem fome de pão, ele segue Jesus porque tem fome da sua palavra. O curioso é aquele que segue a Cristo pelo que ele tem, os milagres, o céu, a glória, pelo que ele dá, as bonanças, as libertações, as transformações. Segue a Jesus pelo que ele faz. Mas o discípulo é aquele que serve a Jesus por quem ele realmente é. O discípulo é aquele que entende que Jesus é o homem perfeito, é o mestre divino, é o Cristo bendito, é o Salvador amado, é Senhor, é Deus, é sobre todas as coisas. O discípulo é aquele que serve a Jesus porque sabe que Ele é Deus. O discípulo, irmão, ele não vê outro caminho, ele não anda à procura de um novo caminho. O discípulo é aquele que só consegue buscar solução em Jesus. E no capítulo 6, versículo 68, Pedro nos dá uma claridade maior sobre o que é ser discípulo, quando Jesus pergunta para eles: e vocês, não vão embora também? E Pedro então se levanta e diz: mestre, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Você observa que os olhos de Pedro não estão no pão. Pedro não disse: mestre, para onde nós vamos? Aonde nós vamos encontrar alguém que dá pão de graça para o povo comer? Pedro não falou isso. Pedro não falou: mestre, aonde nós vamos encontrar um pregador que faz o paralítico levantar da cadeira de roda? Pedro não falou isso.
Pedro não disse: mestre, aonde nós vamos encontrar um Deus que é poderoso para dar casa própria, carro próprio? Ele não falou isso, porque a visão de Pedro não estava nas coisas que Jesus poderia dar. A visão de Pedro não era em quem Jesus dava, fazia, não, era em quem Jesus era. E ele disse: mestre, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? A partir do momento que você se apaixonar pelas palavras de Jesus, a partir do momento que o que mover a sua vida for as palavras de Jesus, a sua vida será outra. Você já não vai viver uma vida de altos e baixos, porque quando tiver comida você vai dar glória a Deus, quando não tiver comida você vai levantar a mão e vai dar glória a Deus igual, e vai dizer para Deus: Deus, eu não estou te servindo por causa do pão de cada dia que eu como, eu estou te servindo por causa da palavra que tu já tens dada a meu favor. A partir do momento que você servir a Jesus, por amar a Ele, não as obras que Ele faz, então a sua vida será outra, porque você não vai valorizar o valor que está na sua conta, mas você vai valorizar as palavras que Ele já tem falado a seu favor. Você vai se alegrar, não pelo que você vê, mas pelo que você ouve, Ele dizendo: estou do teu lado, vou te ajudar, vou te fortalecer, passo contigo na prova. É isto que precisa mudar na nossa vida. Em segundo lugar, nós observamos que surgiu um problema. É interessante que quem viu o problema foi o próprio Jesus. Os discípulos estavam tão empolgados, os discípulos estavam tão motivados que eles não perceberam a necessidade do povo. Essa realidade dura continua até hoje. Muitos obreiros não conseguem ver a necessidade do povo. Muitos líderes estão tão obcecados com as suas próprias necessidades que não conseguem mais ver que o povo está morrendo de fome. Não estão importando-se com isso, mas Jesus é o líder perfeito. Jesus é o líder modelo. Jesus é o líder que nos ensina a ser líder. E com isso Ele já está nos ensinando que nós devemos observar a necessidade do povo. E quando Jesus levanta a questão, Ele entrega a questão para os discípulos resolver o problema. Jesus chama 3 discípulos aqui: o pastor Jorge, o Anderson, o pastor Anderson, o pastor o Antônio, e diz assim: olha, o povo está com fome, resolva o problema do povo. E eles olham para Jesus e falam: mas como é que nós vamos resolver? E os discípulos apresentam 3 soluções para resolver o problema do povo. Primeiro delas: manda eles embora. Como a gente é bom em mandar a gente embora. Há uma estatística que diz que para cada igreja que tem 100 membros, tem 200 membros desviados ao redor dela. Como nós somos especialistas em mandar a gente embora. Pastor, o fulano está incomodando. Vamos mandar ele embora. A gente é especialista em mandar embora. Você lembra da mulher Cirofenícia que vem correndo atrás de Jesus? E aí os discípulos falam: mestre, manda essa mulher embora. Os discípulos eram peritos em mandar gente embora, mas Jesus não está aqui para mandar ninguém embora, não. Ele mesmo disse: olha, eu não perdi ninguém, a não ser aquele que já estava perdido desde o começo. Ele não veio para perder, Ele veio para salvar. Ele não veio para mandar para o mundo, para mandar para o inferno, Ele veio para resgatar do inferno. Ele não veio para ficar só com gente sã, gente que se acha boa. Ele veio para viver no meio dos doentes e curar os doentes. Os discípulos, a primeira solução: manda o povo embora, vão se livrar do problema. E Jesus não aceitou aquela solução. E até hoje, quando alguém diz: manda esse povo embora, manda essa pessoa embora, Jesus diz: deixa ele aqui, porque eu tenho um milagre para operar na vida dele. A segunda solução, quando o Filipe, primeiro os discípulos se manifestam, segundo Filipe disse: mestre, se a gente trabalhar para conseguir 200 dinheiros, que era equivalente a 200 dias de trabalho, ainda assim não dará para cada pessoa comer um pedacinho de pão. Existe um outro grupo de pessoas, irmão,
que quer alimentar o povo com o seu próprio trabalho. Eu vou fazer o povo comer. Mas eu preciso lhe dizer que aquilo que você tem não dá nem para sua alma comer, quem dirá para mais alguém comer. Existe um outro grupo que diz assim, ó, esse povo está bem alimentado porque eu tenho a comida para eles. Eu quero dizer para você que a comida que você tem não é o suficiente nem para a sua alma, muito menos será para a alma do povo. E em terceiro lugar, André aparece com um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Perceba que João, ele é preciso, criterioso em distinguir que o pão não era um pão qualquer, não era o pão de trigo, que era um pão de maior qualidade, era um pão de cevada, que era 1/3 do valor do pão de trigo, ou seja, era um pão simples, que qualquer um podia comer, pão do pobre. E ele também usa uma palavra para peixe, que não era um peixe, uma tainha, era um peixinho pequenininho. E André diz, mas o que é isso? Em um tom de zombaria, o que é isso para tantos comer? Perceba que a solução dos discípulos não era suficiente. Eu pergunto para você, pode mandar a multidão embora com fome? Tá certo? Não. Tem como trabalhar 200 dias, esperar o povo, fazer o povo esperar para comer depois de 200 dias? Tem como? Não. Tem como alimentar aquela multidão com 5 pãezinhos pequenos e 2 peixinhos? Tem? Não tem. Então o que tem que ser feito? Tem que entregar isso na mão de... E o texto diz assim, ó, João 6:6, Jesus já sabia o que haveria de fazer, mas estava dizendo isso para o experimentar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu aprendo com João 6:6 que nossa obrigatoriedade como igreja não é alimentar o povo, não é fazer o pão aparecer do nada. A nossa obrigatoriedade, ela é realmente dividir aquilo que Deus nos dá. Jesus sabia, estava ensinando que existe uma impossibilidade humana, mas existe uma alta possibilidade divina. Jesus estava dizendo para aquele povo, para os seus discípulos e para nós, que aquilo que você não pode fazer, não se preocupe, deixa na minha mão que eu faço. Não fique tentando achar soluções para o insolúvel. Isto é impossível. Entrega na mão de Jesus, porque o impossível é o dia a dia de Jesus fazer. Jesus estava dizendo também que a provisão humana era insuficiente, mas a provisão dele daria um milagre em abundância. Se o trabalho dos discípulos durante 200 dias era insuficiente para o povo comer um pedacinho de pão, quando Jesus fez o milagre, o texto diz que eles comeram à vontade até se saciar. Quando nós deixamos Jesus trabalhar, irmão, quando nós colocamos o problema na mão de Jesus, quando nós deixamos Jesus fazer, o milagre vai além do que nós esperamos, o milagre vai além do que nós pedimos, o milagre vai além do que nós poderíamos imaginar. Sabe por quê? Porque Ele tem nas suas mãos todo o poder. Ainda precisamos aprender que Jesus sempre vai nos surpreender com sua bondade e fazer além do que pedimos. A Ana queria um filho, irmão. Era só um filho que ela queria. Mas Jesus não deu Deus não deu só um filho para ela. Deu um filho, e esse filho foi sacerdote, foi profeta, foi juiz. E deu mais filhos para ela. Sabe por quê? Porque Deus sempre faz além do que nós pedimos. O amor de Deus é muito maior. E eu quero dizer uma coisa para você. Ao final do milagre, se aquela multidão estava com fome, não era de pão, porque pão tinha de sobra. Pão tinha de sobra. É por isso que é importante colocar isto na mão de Jesus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Você precisa entender uma coisa, irmão, que você não é aquele que faz o milagre, que o milagre não está na sua mão. Nós não somos provedores do milagre, nós somos mordomos. Qual é a diferença? O provedor é aquele que faz o milagre acontecer, o mordomo é aquele que distribui. Os discípulos não multiplicaram o pão, os discípulos só distribuíram o pão. Deixa eu perguntar para você: você está distribuindo pão? Aquilo que Deus tem multiplicado na sua vida, você está compartilhando? Ou você está comendo, pegando o cestinho, colocando debaixo do braço e indo para casa, e a multidão morrendo da fome? Deixa eu perguntar para você nesta noite: você está compartilhando os milagres que Deus está fazendo na sua vida?
Você está falando de onde Jesus já te tirou? Está contando das curas que Ele operou na sua vida? Quem aqui já teve um livramento de morte que milagrosamente Deus operou na sua vida? Levanta a mão, só quem já teve um livramento de morte operado por Deus. Levanta a mão, só isso, irmão, só isso. Eu vou levantar minha mão aqui. E você está compartilhando isso para alguém? Eu estava morrendo, mas Jesus me salvou, me libertou, me segurou com a sua mão, me livrou de um grande mal. Quem aqui já foi curado milagrosamente pelo Senhor? Estava à beira da morte, foi curado. Levanta a mão. Deixa eu perguntar para você: você está compartilhando isso com a multidão? Porque a multidão está lá fora faminta, e é necessário compartilhar isso. Agora deixa eu lhe dizer mais uma lição nesse texto que nós vamos aprender. Irmãos, Jesus pegou aquele pãozinho, e eu fico pensando, se Jesus fosse igual a alguns crentes dos nossos dias, Ele ia pegar o pão e dizer: meu Deus, o que é isso? O Senhor quer que eu faça um milagre? Poxa, mas olha a quantidade de pão, olha o tamanho do povo aí, olha a quantidade do povo. Pelo amor, olha aqui. Não, ainda se o Senhor me desse um pão de trigo, mas de cevada, poxa. Não, e olha o tamanho dos peixes, se fosse hoje. Isso aqui é muito pouco. Isso aqui não deve fazer milagre. Olha, fazer milagre é uma coisa, mas com tão pouco assim, não é verdade. A verdade é que Ele pegou aqueles pãezinhos e Ele deu graças. Eu preciso lhe dizer nesta noite que o caminho da prosperidade é dar graça pelo que tem. Quando você aprender a glorificar a Deus pelo que está na sua mão, quando você colocar aquilo que você tem na mão, você erguer perante o Senhor e dizer: eu te dou graças pelo que tu me destes, Ele vai multiplicar o que colocou na tua mão, e você então verá a bonança do Senhor na tua vida. Quando você dar graça pelo que tem, compartilhar o pouco que tem, um grande milagre da parte de Deus vai acontecer sobre a sua vida, sobre a sua família. O grave problema, irmãos, é que nós somos eternamente insaciáveis. E Jesus nos ensina a dar graça. Você está dando graça pelo que tem? Você está glorificando, irmãos? Jesus não murmura ao saber que a receita era menor do que a despesa. Jesus não murmura ao saber que o pãozinho era de cevada. Jesus não murmura ao ver que o pãozinho era pequeno. Ele simplesmente dá graça. Sabe esse marido que você tem, que você diz: Deus, olha, veja bem, não tem como ser feliz com esse homem do meu lado. A esposa que você tem: Deus, olha, não sei porque que o Senhor me escolheu para botar do lado dessa mulher. A casa que você tem, o carro que você tem, a partir do momento que você começar a glorificar a Deus pelo que tem, milagres extraordinários vão acontecer. Comece a orar e agradecer a Deus. Olhe, faça uma listagem das qualidades que as pessoas que estão do seu redor têm, e comece a dizer: Deus, eu te agradeço, porque esta pessoa tem esta qualidade, tem esta qualidade, tem esta qualidade, tem esta qualidade. Talvez exista 1 milhão de defeitos, mas agradeça a Deus pelas qualidades que ela tem, e com certeza Deus vai se encarregar de mudar as coisas que não estão no lugar. Precisamos da graça, irmão. Hoje nós vivemos um período de ingratidão. Você pergunta: alguém pode levantar a mão para dar glória a Deus? Tem que pagar, irmão. O porteiro lá com 50 reais para mandar glória a Deus. E eu pergunto para você: você acha que existe alguma coisa maior do que o seu nome está escrito no livro da vida? Você acha que se você estivesse num iate agora, lá na beira da praia, você estaria mais feliz do que sentado aí ouvindo a palavra? Você acha que ter $1 milhão na sua conta iria resolver o seu problema de casamento? É óbvio que não, é claro que não. Você acha que se você estivesse agora num prédio, numa mansão, sei lá onde, num lugar lá no outro lado do mundo, a tristeza ia sair do seu coração por causa disso? É óbvio que não. Quanto maior a casa, mais fácil de se perder. Quanto mais dinheiro, mais fácil de se atribular. Você tem algo maravilhoso na sua vida. Você tem o sangue do Cordeiro. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Deus te deu mais um dia para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Você tem família, você tem nome. E o mais importante, se você partir para a eternidade agora, não importa se você vivia numa choupana, se você vivia de aluguel, você vai direto para as moradas eternas, morar com Deus.
com Jesus. E lá você não vai pagar aluguel, porque Ele já foi preparar uma morada para mim e para você. Você vai morar numa casa própria, e esta casa vai ser do ladinho de Deus. Da janela da sua casa você vai adorar e vai glorificar e vai sentir a glória. Não vai ter sol, porque vai ser a glória de Deus que vai aquecer, que vai iluminar a sua casa. Falta-nos gratidão, irmãos. Falta-nos gratidão. Precisamos agradecer pelo que Deus nos deu. Pegar os filhinhos, dobrar o joelho com eles e dizer: eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças pela família que Tu me deu. Não são perfeitos, como perfeito eu também não sou. Te dou graça pela casa, te dou graça por tudo que Tu me destes, porque não merecia nada disso. Se não fosse o Teu grande amor a essas alturas, eu já estaria lá no inferno padecendo. Mas foi o Teu sacrifício na cruz do Calvário que me livrou desta terrível condenação. E finalmente o versículo 12, o texto nos diz: quando todos já estavam saciados, Jesus olha para os discípulos e diz: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Eu preciso dizer a você, irmão, que no reino de Deus não há lata de lixo. Então nada que Deus dá pode se perder. Nem o seu casamento, nem os talentos que você tem, nem os dons que Deus te deu. Nada pode se perder. Nada pode se enterrar. No reino de Deus não há nada disso. E eu preciso dizer a você, e é importante que você saiba nesta noite, que tudo aquilo que Deus nos dá é útil. Pastor, eu não sei fazer nada, a única coisa que eu sei fazer é pintar vaso. Então, algum propósito de Deus na sua vida há pintando vaso. Pastor, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei evangelizar, a única coisa que eu sei fazer é orar. Então, isso é muito importante. Pastor, eu queria fazer algo na igreja, mas eu não sei fazer nada. A única coisa que eu sei fazer, pastor, é entregar folhetinho. E isso é muito importante, porque no reino de Deus não existe nada inútil. Jesus olha para os discípulos e fala assim: comeram, estão saciados. Então, recolhe tudo, para que nada se perca. Irmãos, tudo que está na sua mão pode se perder. Tudo que você tem pode perder. Você lembra do plano Collor? Quantas pessoas dormiram milionárias e acordaram pobres? Quantas pessoas dormiram com 3, 4 casas e acordaram pagando aluguel? Você lembra de quantas pessoas caíram no conto, no conto dos bandidos, dos enganadores, e compraram casas, e quando foram descobrir, não era deles, perderam o dinheiro. Tudo que está na sua mão pode se perder, mas uma coisa é verdade: tudo que você colocar na mão de Jesus nunca se perderá. Jesus foi bem claro para os discípulos: aquilo que o povo colocou na minha mão não pode se perder nada, para que nada se perca. Tudo aquilo que nós colocamos na mão de Jesus não se perde. Se você colocou a sua mocidade na mão de Jesus, tenha certeza, ela não se perderá. Se você colocou a sua vida na mão de Jesus, ela não se perderá, porque Jesus vai cuidar dela. Tudo que nós colocamos na mão de Jesus não mingua, mas multiplica. Quando nós colocamos a nossa vida na mão de Jesus, nós não veremos a nossa vida minguar, a nossa história cair. Nós veremos Jesus sendo glorificado, o povo sendo alimentado e o nome do Senhor sendo exaltado. E no final, os discípulos levaram embora 12 cestos cheios de pães. Jesus estava ensinando para os discípulos o seguinte: vocês são obreiros, são líderes, então eu tenho uma lição para vocês. Se preocupem com o bem-estar do povo, se preocupem em alimentar o povo, que o resto pode deixar comigo, que eu faço, sempre vai sobrar para vocês também. Tenham em primeiro lugar
a vida espiritual do povo, a necessidade do povo, que a necessidade de vocês eu vou cuidar. Nós começamos esse texto com Jesus levando os discípulos para um lugar a sós, para estar a sós com Ele, e os discípulos estavam com fome, e de repente a multidão entra no meio, mas nós terminamos vendo os discípulos levando 12 cestos de pães, provavelmente cada um com um cesto de pão. Sabe por quê? Porque quando você cuida da alma de alguém, Jesus cuida da sua alma. Quando você sara, quando você vai, olha para a necessidade de alguém, Deus olha do céu e diz: eu não fico devendo nada para ninguém. Você deu aos pobres, você me emprestou, e eu não fico devendo, estou te devolvendo agora. Fique de pé, vamos orar. Eu concluo essa mensagem, irmãos, com o versículo 5 desse texto. Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para este comerem? Os outros evangelistas acrescentam a informação: movido de íntima compaixão. E nós precisamos nesta noite saber que o que leva Deus a fazer o milagre na nossa vida, irmãos, não é porque Ele precisa de nós, não é porque o reino de Deus precisa de nós, porque Deus não precisa de nós. Deus é eterno. Se nós não existirmos, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Mas então por que é que Deus, Ele me procura? Por que que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário? Por que que Ele enviou o seu Espírito para operar na minha vida, se Ele não precisa de mim? Você já se perguntou sobre isso? Por que que Deus, não precisando de nós, insiste em nos salvar, insiste em nos abençoar? Mateus capítulo 14, versículo 14, diz: e Jesus saindo viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Sabe o que faz Deus abençoar a sua vida? Não é porque você é bom, ou porque eu seja bom, é o grande amor que Ele sente por mim e por você. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não procura justiça, porque a justiça vem dEle. Quando Deus olha para mim e para você, o sentimento de Deus é de amor e compaixão. O que move a mão de Deus a meu e seu favor não é aquilo que eu faço ou deixo de fazer, não é aquilo que eu tenho ou deixo de ter, não é aquilo que eu sei ou deixo de saber, é exatamente a grande compaixão de Deus para mim, pela minha e pela sua vida. Eu preciso dizer que não existe nada nesse mundo que impeça Deus de operar na sua vida hoje, que impeça Deus de fazer um milagre na sua vida hoje. E você deve dizer: mas pastor, eu cheguei aqui arrebentado, angustiado, você não conhece a minha situação. De fato não conheço. Então não existe nada na minha vida que possa mover a mão de Deus. Eu não tenho justiça própria, eu não tenho agradado a Deus em nada que eu tenho feito, estou arrependido do que tenho feito, mas reconheço que tenho desagradado a Deus. E eu preciso lhe dizer que se você pensasse o contrário, seria o caminho para você sair daqui derrotado. Mas o caminho para você sair daqui vitorioso é você saber e crer que Ele vai te abençoar, porque Ele te ama. Não, você não entendeu. Não é a sua justiça que move a mão de Deus, não é o que você faz que move a mão de Deus, não é o que você é que move a mão de Deus. Não, é o seu grande amor e a sua misericórdia que tem por mim e por você. E só o que você precisa fazer hoje é colocar a sua vida na mão de Jesus, como aqueles discípulos colocaram aqueles pãezinhos de cevada na mão do Mestre. É você colocar o seu louvor diante de Jesus, louvar e bendizer Ele, como eles colocaram aqueles peixinhos na mão do Senhor, e o milagre Ele vai fazer por seu grande amor e sua misericórdia. Aquele pão, irmãos, era de cevada,
porque independente se a pessoa fosse rica ou pobre, toda mesa tem pão. Jesus estava dizendo que Ele era aquele pão que seria rasgado na cruz para alimentar a multidão, para alimentar a minha e a sua alma, independente de nós sermos pobres ou ricos. Assim como o pão está na mesa do milionário, está na mesa do pobre, Jesus estava dizendo: o símbolo da minha crucificação, o símbolo da minha carne rasgada será o pão, porque eu estarei na vida de todos aqueles que clamaram por minha misericórdia. Eu convido você a clamar por Jesus hoje. Eu convido você a colocar o seu problema na mão de Jesus. Eu convido você a colocar a sua vida na mão de Jesus. Eu convido você a colocar as suas dificuldades na mão de Jesus. Eu convido você, no meio do deserto, fazer um altar e oferecer a Jesus as suas dificuldades, as suas provações, porque eu tenho certeza pela palavra de Deus que Ele está aqui hoje para fazer um grande milagre. Feche os seus olhos. Se você tem um grande deserto pela frente, Cristo Jesus está aqui para fazer um grande milagre no meio do deserto. Deus, no nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Ouvimos a Tua palavra, cremos na Tua palavra, cremos nesse grande amor. E Senhor, Tu conhece o mais íntimo cada um dos nossos corações. Não temos nada que possamos Te agradar, não temos nada, Senhor, que seja perfeito para Ti, mas apresentamos o nosso coração lançado na Tua presença, Senhor. E Te pedimos, Deus, sê conosco, Senhor, estenda as Tuas mãos, fortalece a nossa vida, fortalece, Senhor, o nosso coração em Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa quando nós duvidamos, quando não cremos, Senhor. Aviva a Tua igreja, Pai. Fortalece a nossa fé, Senhor. Deus, no nome de Jesus, que nenhum de nós saiamos daqui nessa noite, Senhor, da mesma maneira que nós entramos, mas que possamos sair daqui, Senhor, convicto que Tu és um Deus vivo, Senhor, que Tu és um Deus que não nos abandona mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Muito obrigado, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor vertido na cruz do Calvário. Muito obrigado pelo Teu resgate, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de ouvirmos mais uma vez essa noite. Que o Senhor nos chama para uma comunhão contigo constantemente. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado. Nós Te adoramos nessa noite, nós Te bendizemos nessa noite, nós exaltamos o Teu nome nesse lugar, Pai. Aleluia.